E hoje é dia de falarmos sobre a Somália, um país com histórico de guerras, pirataria moderna e atentados terroristas. Muito bem, olha eu aqui de novo e esse é o Politic por Bernardi. Vamos a mais um vídeo com tema especial no canal, mas hoje sem piadinha e sem bom humor. Porque vamos falar sobre um assunto que não é só sério como triste, sobre um país que foi literalmente abandonado pelo resto do mundo. E como eu fiz nos meus vídeos sobre a situação nas Coreias e na Catalunha, eu vou primeiro fazer um breve apanhado sobre a geografia do lugar. Depois eu vou falar sobre a sua história recente, para finalmente comentar sobre a política na região e os acontecimentos atuais. Então, primeiro de tudo, vamos se localizar. A Somália é um país que fica na região chamada de Chifre da África, que é considerado o ponto continental mais ao leste. É uma região muito próxima do Oriente Médio, banhada pelo Golfo de Aden e pelo Oceano Índico. O país também faz fronteira com o Quênia, a Etiópia e o Djibouti. A capital da Somália se chama Mogadíscio e sua população total é de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Os idiomas oficiais do país são o somali e o árabe. E por ser um país extremamente quente e seco, com a maior parte do seu terreno infértil e com poucos recursos naturais, é também um dos países mais pobres do mundo. Para vocês terem uma ideia de como essa região é extremamente pobre, a Somália tem somente o 44º PIB da África, que por si só já é um continente considerado pobre. As poucas áreas férteis são próximas dos rios Juba e Shabelle, mas são rios que nascem na Etiópia, ou seja, eles não têm controle das nascentes dos rios, o que não é estratégico para o desenvolvimento. Imaginem vocês se a Etiópia resolve poluir os rios, ou se começa a fazer uma transposição de algum deles. Pois é, a principal fonte de renda legal da Somália é a agropecuária, com plantações de banana para exportação. A Somália também é o país com o maior rebanho de camelos do planeta, segundo a fonte da Escola Britânica. Essas são as informações oficiais do país, mas a verdade é que ele é considerado um estado falido, ou seja, que tem um governo que é ineficaz de ter o controle sobre o território, além de outras vulnerabilidades em termos políticos, sociais e econômicos. Outra grande fonte de renda do país, porém ilegal, é a pirataria. Pois é, e são piratas modernos, não é cópia de CD ou DVD falso. Eles são ex-pescadores e militares ligados aos senhores de guerra que controlam as regiões autônomas do país. Esses piratas sequestram navios e petroleiros em troca do resgate, que normalmente é pago pelo seguro caro que essas embarcações têm. E para vocês terem uma ideia da situação, eu recomendo fortemente mesmo, que assistam o excelente filme Capitão Phillips, que retrata a história real de um capitão sequestrado no mar por esses piratas. O capitão, no caso, é interpretado pelo Tom Hanks, que, para variar, tem uma atuação excelente. Eu recomendo, assistam mesmo. Bom, por causa da pirataria, aquela região do Golfo do Aden e do Oceano Índico é considerada uma das mais perigosas no mundo para se navegar. E qual a consequência disso? Um maior custo de frete e também maior dificuldade para abastecer o país pelo mar, com mantimentos doados pelo restante do mundo para as populações famintas da Somália. Bom, extraoficialmente o país já não possui mais o controle de 1/4 do seu território, que declarou independência unilateral, ou seja, sem autorização do governo central da Somália em 1991. Essa região independente é chamada de Somalilândia. Sim, não é uma piada. O novo país se chama Somalilândia e é basicamente a mesma parte da região da Somália que um dia foi ocupada pela Inglaterra. A capital da Somalilândia é Hargeisa e sua população é de 3,5 milhões de habitantes. E como foi uma região colonizada pelos ingleses, na Somalilândia o inglês também é um idioma oficial, assim como o somali e o árabe. E apesar de não ser um país reconhecido pelo restante do mundo, a Somalilândia é uma região menos pobre que a Somália, mais estável e que não sofre, por exemplo, com ataques terroristas. E só para vocês terem uma ideia, ainda existem mais 3 regiões autônomas controladas por senhores de guerra, e uma delas inclusive fica dentro da Somalilândia. Muito bem, mas para entender toda essa bagunça e a situação atual, vamos ver um pouquinho da história da região. Por toda a proximidade, é óbvio que essa região teve relação com o Egito Antigo e seus faraós, e que também sofreu diversas invasões islâmicas que fundaram suas principais cidades e que existem até hoje, como Mogadíscio, Merca e Berbera. Mas o mapa do continente africano atual começou a ser formado mesmo a partir do século XIX, por influência da Europa. E é por isso que os estados africanos que a gente conhece hoje
tiveram origem tão recente. Mais recente do que muita gente acha, diga-se de passagem. Então vamos entender primeiro por que a Europa meteu os bedelhos na África. Foi entre os séculos 18 e 19 que aconteceu na Europa a primeira e a segunda Revolução Industrial, que tornou o continente muito mais rico que o resto do mundo. E por favor, sem eugenismos, é ignorância ou mau caratismo acreditar que as sociedades brancas europeias eram superiores, intelectualmente eu digo, né? Essas sociedades só deram sorte de estar no melhor lugar para o desenvolvimento e para fazer comércio no mundo ao longo de séculos, ok? Bom, a busca da Europa por novos mercados consumidores a partir da Revolução Industrial e por matéria-prima para produzir seus produtos fez com que essas nações europeias buscassem novos territórios para expandir seu poder econômico e militar. O ano-chave para a colonização europeia na África foi em 1884, apesar de alguns estados europeus, como o Reino Unido, por exemplo, já ocuparem algumas regiões africanas antes disso. Foi nesse ano que ocorreu a Conferência de Berlim, com a participação de 15 países, nenhum deles africanos, que literalmente pegaram uma régua, dividiram e partilharam as regiões do continente entre si. Meus caros, essa divisão não respeitou a geografia e tampouco as etnias e os interesses legítimos das populações que lá viviam. A região foi dividida de acordo com os interesses e as possibilidades de cada país europeu envolvido. Olha aí. O Reino Unido foi o primeiro a abocanhar uma parte da região que hoje é conhecida por Somália. Eles ocuparam o espaço ao norte banhado pelo Golfo de Aden, que hoje é onde fica o tal do estado não reconhecido da Somalilândia, que eu já falei antes. Já a Itália, que entrou tardiamente na corrida pelas colônias africanas, ocupou o restante da Somália a partir de 1889. Quem também estava presente na disputa pela região com o Reino Unido e a Itália era a França, que ocupou um território que na época era chamado de Somália Francesa e hoje é conhecido por Djibouti. Pois é, meus caros, uma região ocupada por Reino Unido, Itália e França. O que é que vocês acham que aconteceu por lá quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939? O que vocês acham que aconteceu? Aqui vale a lembrança, só para lembrar vocês mesmo, que a Segunda Guerra Mundial começou com os países do eixo de um lado, ou seja, a Alemanha nazista e a Itália fascista, e os aliados de outro, representados inicialmente por Reino Unido e França. Obviamente que tiveram mais países envolvidos depois, mas esse fato não cabe na nossa história do momento. Em 1940, a região da Somália começou a pagar o pato pela guerra que a Europa começou. A Itália fascista, que havia ocupado todo o território da Etiópia, também resolveu invadir a Somália britânica no meio da guerra. No ano seguinte, o Reino Unido reconquistou seu território e também ocupou todo o território italiano da Somália e da Etiópia. Bom, a partir daí o caos só aumentou. O Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália e o maior aliado do Hitler, resolveu financiar guerrilhas pela região para deteriorar o domínio inglês. Ou seja, toda a região da Somália estava ocupada pelo Reino Unido, mas todo tipo de bandido e milícia recebia armas da Itália para instaurar o caos. Bom, mas a verdade é que o Reino Unido não defendeu a região com unhas e dentes. Pela falta de recursos naturais, e qualquer interesse na região, o Reino Unido praticamente permitiu que a Etiópia retomasse o território em 1944 e que a Itália ocupasse novamente o sul da Somália em 1949, no pós-guerra. A Somália britânica continuou como posse do Reino Unido e se desenvolveu mais que a Somália italiana, já que os britânicos permitiam que os juízes locais muçulmanos tivessem autonomia para resolver os seus problemas. O que é ótimo, né? Pouca interferência, menos problemas. O pessoal que mora ali resolve os seus próprios problemas. Eles são capazes. Bom, meus caros, o pós-Segunda Guerra, na década de 50, foi considerada a era de ouro para a Somália. E olha que as coisas nem foram tão boas assim, mas se você comparar com o resto da história deles, depois disso, foi realmente uma época de ouro. E os cidadãos somalis estavam interessados em política e já tinham até formado alguns primeiros partidos, como por exemplo a Liga da Juventude Somali. Havia ali algum princípio de democracia e a ONU também mandou ajuda monetária, que permitiu algum desenvolvimento de infraestrutura e educação na região. Ou seja, foi a melhor época da Somália. Só que nem tudo vem de graça. Para garantir a ajuda da ONU, a Somália teve que ceder a região de Ogaden para a Etiópia e se manter sob tutela do Reino Unido e da Itália por 10 anos, fatos que não agradaram à Liga da Juventude Somali, por exemplo. De qualquer forma, em 1960, a Somália conseguiu sua independência e unificou as regiões antes dominadas pelos britânicos e pelos italianos. Pois é, meus caros, a Somália é um país que tem apenas 57 anos. Mas infelizmente se engana quem pensa que as tensões acabaram com a independência. O país continuou recebendo influência externa. Havia um grupo somalis que defendiam uma grande Somália, que incorporava partes da Etiópia e do Quênia,
que tinham populações de etnia somali. Só que também haviam outros grupos separatistas, partidos separatistas no norte principalmente, na tal da Somalilândia, que ajudavam países inimigos nos conflitos armados. Durante a década de 60, no cenário da Guerra Fria, o país flertou com a China e com a União Soviética, países comunistas que forneceram material e treinamento às forças armadas somalis em troca de bases navais. Lembrando que era uma região que fica ali no Golfo do Aden, Oceano Índico, então seria interessante ter bases ali. Em 1969, a frágil democracia somali desmoronou. Com todo o caos dos conflitos internos e pouca esperança na região, aconteceu um golpe de Estado que colocou Mohamed Siad Barre como líder autoritário do país. Siad Barre transformou o país em uma ditadura islâmica socialista, com partido único e apoiado pela União Soviética. Só que a União Soviética, ao ver o desenvolvimento da Etiópia, concluiu que esse seria um aliado mais interessante na região e mudou de lado. Em 1977, quando Siad Barre invadiu a Etiópia e recuperou aquela região de Ogaden, que eu tinha falado que foi cedida pela ONU, a União Soviética declarou apoio ao seu inimigo, a Etiópia. E com a ajuda da União Soviética, Cuba, Coreia do Norte e Iêmen, a Etiópia recuperou o território em 1978 e a Somália perdeu seus amigos comunistas. A partir da década de 80, a Somália passou a receber apoio dos Estados Unidos e a ditadura de Siad Barre durou até 1991, quando o governo foi derrubado e começou a Guerra Civil Somali. E essa guerra civil se deveu por diversos fatores, como o autoritarismo de Siad Barre, os conflitos armados e a pobreza na região. O país entrou em um colapso. A partir de 1991, a Somalilândia declarou independência unilateral e outras zonas do país foram tomadas por senhores de guerra que se aproveitaram, obviamente, da situação. E pois é, meus amigos, são esses senhores de guerra que financiam a pirataria na região, que tomam grandes navios com barcos precários, mas fortemente armados. E da onde vêm essas armas? Bom, aí vocês podem pôr essas armas na conta dos fascistas, dos comunistas e dos capitalistas. Todo mundo tem sua culpa nessa história. O caos era tão grande que a ONU autorizou os Estados Unidos a intervir na região por 3 anos, mas a intervenção fracassou. Em 1995, a ONU e os Estados Unidos se retiraram do local sem resolver absolutamente nada. Uma nova intervenção foi só tentada em 2004, quando a ONU, com apoio dos países vizinhos e dos Estados Unidos, decidiu criar um governo central de transição. Um grupo islâmico, contrário à intervenção, tomou a capital do país. Aí depois a Etiópia veio e decidiu invadir a Somália para reconquistar a capital Mogadíscio. E foi nesse contexto de fragilidade total que surgiu o grupo Al-Shabaab, que é um braço da Al-Qaeda, que é uma organização fundamentalista islâmica que disputa poder geopolítico no Oriente Médio. Pois é, com essa brecha eles começaram a lutar pela formação de um Estado que siga a Sharia, que são leis islâmicas que obviamente não separam religião e direito. É o Al-Shabaab que é responsável pelos principais atentados terroristas na Somália, mas também no Quênia e na Etiópia, países que apoiam o governo central somali, que é internacionalmente reconhecido. O grupo usa táticas como a tomada de territórios importantes, muito similares às táticas do Estado Islâmico, que é mundialmente conhecido por atuar na Síria e que também é um braço da Al-Qaeda. Só que, meus caros, o Al-Shabaab é conhecido por ser um grupo ainda mais cruel que os outros. É difícil acreditar, meio assustador até, mas sim, é possível. Eles ainda são mais cruéis que o Estado Islâmico. E como vocês devem ter visto nas notícias dessa última semana, no dia 14 de outubro aconteceram 2 explosões em áreas movimentadas na capital Mogadíscio. Até onde se sabe, até agora, essas explosões mataram 300 pessoas e deixaram 400 feridas. Foi um dos maiores atentados da história moderna da humanidade. E o Estado somali, com o apoio da ONU, não consegue dar alternativas aos cidadãos. Segundo a própria ONU, mais da metade da população precisa de ajuda humanitária. E como se não bastasse, o país também sofre com corrupção. Claro, os políticos da região estão pegando as doações internacionais e colocando à venda em mercados. Segundo o podcast português DW, um saco de 50 quilos de arroz do Programa Alimentar Mundial custa $23 no mercado da capital Mogadíscio. Pois é. Então, meus caros, eu resolvi falar desse tema no canal, mesmo sabendo que poucas pessoas se interessam e buscam pelas informações sobre a Somália. Eu até desisti de fazer meu vídeo sobre a política brasileira nessa semana porque eu me sensibilizei pelo tema e eu resolvi me dedicar para isso. Eu sei que vai ter gente que vai achar que isso aí é oportunismo da minha parte, moralismo, sei lá o quê.
mas na verdade é o que eu pouco posso fazer pelo país. Compartilhar conhecimento, compartilhar história, compartilhar as informações sobre o que acontece num lugar que o mundo decidiu esquecer. E esquece por um simples fato: não há nenhum interesse econômico pela região. Até onde eu sei, não há ouro, não há petróleo, não há gás natural, não tem nada lá. Apenas pessoas tentando sobreviver ao caos. Ou sobreviver no inferno, como vocês preferirem. E para quem acha que o problema do mundo são os muçulmanos da África ou do Oriente Médio, saibam que na verdade são eles que mais sofrem atentados terroristas e que mais desejam a paz. Segundo a reportagem do SBT, esse atentado na Somália matou mais pessoas que em todos os atentados na Europa nos últimos 2 anos. Segundo uma matéria do G1, 75% dos atentados terroristas não ocorrem nos Estados Unidos ou na Europa, mas sim em países como Somália, no Afeganistão, na Síria, no Paquistão, no Iêmen, nas Filipinas, na Nigéria, na Turquia e na Índia. Então, pessoal, pode me achar hipócrita, pode me achar qualquer coisa, mas se vocês se sensibilizaram com a situação, ajuda a compartilhar essas informações do meu vídeo ou compartilhem outras informações de fontes que vocês considerarem melhores. Quanto mais gente souber da região, dos problemas, mais a chance de ter ajuda. Quem tem fé, que reze pela Somália. Quem acredita em energias, que envie as boas para a região. Quem tem grana, que faça doações para instituições de confiança, sei lá, Cruz Vermelha, a ONU, enfim, que estão presentes na região, já que nem todas essas doações caem nas mãos erradas. E quem tiver condições e coragem, que se voluntarie para ajudar como puder. Até o próximo vídeo.